Informativa. Partido Socialista acusa presidente do governo de estar aliado da realidade e agastado com a democracia. Partidos da coligação querem soluções para o abastecimento regular à Ilha das Flores. Hoje é o Dia Mundial da Rádio. A melhor informação no RCA é uma oferta de Atlantis Mediação de Seguros. No Largo de São Bento, número 2. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Olá, muito boa tarde. O Partido Socialista acusou o presidente do Governo Regional de estar aliado da realidade e agastado com a democracia. Parece que temos um governo regional que vive num mundo que é a cada vez só seu. É que perante a denúncia de dificuldades, falhas, omissões ou urgência de intervenção, o governo regional e os 5 partidos que o suportam, o PSD, o CDS, o PPM, o Chega e a Iniciativa Liberal, oscilam entre 2 caminhos. Ou enveredam pela tentativa grosseira de desqualificação pessoal e institucional do mensageiro, ou fecham os olhos e imaginam-se numa outra região, numa outra realidade, num outro mundo. De acordo com Humberto Messias e destacando dados do Instituto Nacional de Estatística, setores como habitação e educação caminham no sentido oposto ao que deviam caminhar. Os Açores entre 2020 e 2021 são a região do país em que a taxa de risco de pobreza cresceu 15%. A taxa de privação material severa aumentou 11%, a desigualdade aumentou 5% e a sobrelotação de habitação aumentou 21%. Segundo o mesmo INE, a taxa de abandono escolar precoce nos Açores já aumentou 3,5 pontos percentuais, situando-se agora em 26,5%. E, portanto, este é o espelho da governação que o Dr. José Manuel Bolieiro afirma ser uma governação de sucesso. Destacando dados do Banco de Portugal e do próprio Governo Regional, Humberto Messias alerta ainda que os açorianos nunca pagaram tanto dinheiro através dos seus impostos. Para o vice-presidente do Partido Socialista, José Manuel Bolieiro revela incómodo com as questões que o líder do PS Açores, Vasco Cordeiro, colocou ao Governo Regional, nomeadamente sobre o plano de reestruturação da SATA, sobre a antecipação de verbas do PRR e sobre o contrato para a existência de um navio específico para garantir o abastecimento à Ilha das Flores. Os partidos de coligação PSD, CDS e PPM querem que o Governo Regional encontre uma solução para o abastecimento regular às Flores, até serem repostas as condições do Porto da Ilha, pedindo também à República um regime simplificado de contratação pública. Para os deputados e no que toca ao abastecimento às Flores, tal terá de passar pelo fretamento de um navio especificamente dedicado a esse fim, que reúna as condições adequadas à realização da operação no Porto das Lajes das Flores, até que sejam repostas através da conclusão das obras de proteção de emergência da Ponte Cais as necessárias condições de segurança e operacionalidade. Por outro lado, os parlamentares querem que a Assembleia Regional recomende ao Governo que diligencie junto do Governo da República para que seja decretada a situação de calamidade na Ilha das Flores e criado um regime simplificado de contratação pública. Tal regime deve abranger o abastecimento marítimo de mercadorias e as obras de recuperação dos estragos causados no Porto das Lajes das Flores pelo furacão Lourenço e pela tempestade Efraim. A intenção é repor o mais rapidamente possível as normais condições de operacionalidade da infraestrutura portuária. O líder do PSD Açores, José Manuel Bolieiro, considerou este domingo que os bons resultados da governação do PSD, do CDS e do PPM incomodam o Partido Socialista, exemplificando com a menor taxa de desemprego do país. De acordo com Bolieiro, outro exemplo é a projeção de uma mobilidade nos Açores com a criação da tarifa Açores. A menor taxa de desemprego no país atualmente é nos Açores. O maior número de empregados, isto é, de atividade, é com base nesta governação de agora. O maior número de professores com vínculos estáveis ao quadro das nossas escolas é de agora, porque acabamos com a precariedade laboral dos docentes e estimulamos o fim da contratação sucessiva a termo. Nós valorizamos e prestigiamos as carreiras na área da saúde.
Nós potenciamos uma economia mais liberta da carga fiscal. E fico sempre com a sensação que estes bons resultados da nossa governação, da coligação, incomodam o Partido Socialista. Porque compara o seu passado, exercita este arrastar do seu passado para o nosso presente com uma infelicidade. Estamos a fazer melhor com menos. Nós estamos hoje melhor, apesar do Partido Socialista, porque fomos convictos nas nossas causas. É por isso que eu não posso aceitar como razoável, ou até mesmo eticamente aceitável no debate político, democrático, leal, que se diga que agora vivamos um problema grave com a SATA. O autor da herança é hoje moralmente meritório em qualquer crítica em relação ao processo de salvação da SATA que esta governação está a desenvolver? O líder social-democrata e presidente do governo falava no 22º Congresso da JSD, onde destacou o papel importante da organização de juventude do partido. E eu sinto que a JSD é melhor neste papel que vislumbra o futuro do que um Partido Socialista que arrasta o seu passado para o nosso presente. O 22º Congresso da JSD Açores elegeu Luís Raposo como presidente da Organização de Juventude Social Democrata. José Manuel Bolieiro respondia assim a Vasco Cordeiro, que alertou no passado sábado para a degradação da situação social, económica e financeira da região. O líder do PS Açores culpa o atual governo regional e os seus parceiros políticos. Quer no conjunto dos 5 partidos que apoiam o governo, quer dentro do próprio governo. Todos nós assistimos às birras e às ameaças dos parceiros da coligação. Nós chegamos ao cúmulo de ter um secretário da Saúde que faça a nomeação, por exemplo, de uma presidente do Conselho de Administração do Hospital de Ponta Delgada, da Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel, revela um claro incómodo e não quer sequer ser associado a estas opções. É este o governo que os Açores precisam neste momento? Não, não é. Vasco Cordeiro lamentou ainda que numa situação adversa como esta, o Governo Regional não tenha tido capacidade para aumentar o investimento público da região, acusando mesmo o Executivo liderado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro de estar a estrangular a economia regional. O Bloco de Esquerda vai levar ao Parlamento dos Açores uma proposta com recomendações para prevenir e combater a existência de situações de violência obstétrica nos hospitais da região. O Bloco realçou que o testemunho de muitas mulheres e homens confirma que este tipo de violência é uma realidade nos Açores, mas faltam elementos para caracterizar e quantificar. É preciso conhecer com detalhe o panorama da gravidez, parto e pós-parto nos Açores para o melhorar. É preciso reconhecer a existência da violência obstétrica para a erradicar. É preciso formar e informar para garantir o respeito pelos direitos das mulheres, pelos nossos direitos. Se é verdade que nos faltam dados concretos sobre a situação presente e queremos passar a tê-los, precisamos também de trabalhar em 2 aspectos fundamentais: o reconhecimento público da existência destas situações de violência, a par de um trabalho aturado para a sua prevenção e o seu combate. Vera Pires, deputada do Bloco de Esquerda, em declarações no encerramento do debate público sobre violência obstétrica promovido pelo Bloco de Esquerda em Ponta Delgada. A secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas salientou que o alojamento local nos Açores é reconhecido como sendo de elevada qualidade no serviço prestado e de grande satisfação por parte dos turistas que visitam a região. A titular da pasta do turismo destacou os números que o alojamento local reúne e os seus desafios. O alojamento local não está tão treinado e não tem tantas ferramentas como têm os hotéis e outras entidades que estão neste setor de atividade para darem as estatísticas. As estatísticas são fundamentais para o alojamento local, para eles próprios se imporem como segmento do setor do alojamento e nesse sentido estamos sempre disponíveis para trabalhar. O alojamento local neste momento tem mais camas do que todo o restante alojamento hoteleiro e de turismo em espaço rural. E, portanto, tem mais de 18 mil camas nos Açores. E, portanto, é um número muito significativo e muito importante para a nossa oferta turística.
Berta Cabral falava à margem de uma audiência de apresentação de cumprimentos com a nova direção da Associação de Alojamento Local dos Açores. A nova direção da associação, eleita recentemente, tem como presidente João Pinheiro. O PSD destacou o empenho do Governo Regional na manutenção do posto avançado dos bombeiros da Calheta na Vila do Topo, salientando que o Executivo garantiu as condições necessárias à continuidade do serviço, ao contrário da governação socialista. Em 2018 houve um requerimento do PSD em relação aos bombeiros do Topo e a resposta de então foi que o serviço deveria funcionar como funciona até hoje, mas o que nos espanta é que não houve a preocupação de dotar de meios financeiros a corporação para prestar esse serviço. Contrariamente ao que tem sido feito agora, e a mim espanta-me muito esta preocupação súbita do Partido Socialista em relação ao posto avançado do Topo, porque quando teve a possibilidade de o fazer e dotar alguns meios, esta associação para efetuar esse serviço assobiou para o lado e não fez o que podia ser feito. Portanto, espanta-nos agora essa súbita preocupação. Não gostamos de forma alguma que se instrumentalize as populações por interesses políticos. Na nossa opinião, o socorro das pessoas é o fundamental e está acima de tudo. Este Governo, nesta associação, como em todas as restantes desta região, tem procurado criar formas de dotar de meios as suas instituições, as suas associações, para prestar esse auxílio. No caso aqui da Calheta, como referi, que foi dotar de mais 2 tripulantes esta associação, como sempre, este Governo manteve-se disponível para analisar o tipo de situações que possam ajudar a criar mais meios financeiros para esta associação da Calheta poder desempenhar de melhor forma todo o seu trabalho. Paulo Silveira falava após uma reunião com os responsáveis pelos bombeiros voluntários da Calheta. A Marinha e a Autoridade Marítima Nacional alertaram hoje para a agitação marítima no arquipélago, desta segunda até amanhã, com ondas que podem atingir os 11 metros. De acordo com o comunicado da Marinha, a previsão do estado do mar aponta para um agravamento considerável das condições meteorológicas e de agitação marítima no arquipélago a partir de hoje e até ao final do dia de amanhã. A agitação marítima será caracterizada por uma ondulação proveniente do quadrante noroeste, com uma altura significativa que poderá atingir os 6 metros e uma altura máxima de 11 metros, com um período médio a variar entre os 11 e os 13 segundos. São esperados ventos provenientes do quadrante noroeste com uma intensidade média de 55 km por hora e rajadas até aos 100 km por hora. A Marinha alerta para os cuidados a ter tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras, devendo-se reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas. São desaconselhados os passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhos de proteção dos portos, ribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda, bem como a pesca lúdica. Hoje é o Dia Mundial da Rádio. A data foi escolhida pois foi neste dia que a United Nations Radio emitiu pela primeira vez em 1946 um programa em simultâneo para um grupo de 6 países. A data foi declarada em 2011 pela Unesco e o primeiro Dia Mundial da Rádio foi celebrado em 2012. A rádio continua a ser o meio de comunicação social que atinge as maiores audiências, continuando a adaptar-se às novas tecnologias e a novos equipamentos. É um meio bastante útil para a população, seja como ferramenta de apoio ao debate e comunicação, de promoção cultural ou até em casos de emergência social. Para os profissionais de comunicação social, a rádio é uma plataforma para se divulgarem factos e histórias. A rádio acompanhou os principais acontecimentos históricos mundiais e hoje continua a ser um meio de comunicação fundamental. Este meio de comunicação social adaptou-se à era digital e continua a ser um meio fiável para a população que recebe a informação na hora, sendo esta uma das características mais positivas da rádio. Hoje, 13 de fevereiro, é o Dia Mundial da Rádio. Na rádio disponibilizamos mensagens. Pela paz, não incentivamos a discórdia, não promovemos o ódio, não propagamos a desconfiança e a falsidade. Hoje, com a sua rádio, promova o diálogo, desenvolva a amizade e fortaleça a confiança. Por todos nós, pela rádio e pela paz. Esta é uma mensagem das rádios associadas da ARIC. Isenção, rigor, pluralidade. RCA. Há mais de 70 anos a formar e informar. As principais notícias dos Açores todos os dias na Voz da Terceira. A melhor informação tem o apoio.
Quer um seguro adequado e acessível para o seu carro, casa e seguro de saúde? Consulte-nos. Atlantis Seguros. No Largo de São Bento, número 2, telefone 295-705970. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Estas foram as notícias da sua hora informativa nesta tarde de segunda-feira, dia 13 de fevereiro. Eu sou Diogo Andrade, desejo-lhe a continuação de um ótimo Dia Mundial da Rádio. Continue na nossa companhia. Hora informativa.